Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Medaya Rasulullah, medaya ya sadati shabi Rasulullah, medaya mashaykhina astur, ya Sheikh Abdul El-Faizi Dagestani, Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani, medaya طريقتنا السهول برخيرو في الجامعة. Shaitan não pode colocar o mal que você já não tenha. Shaitan não pode incendiar aonde você já não tenha fogo. Meu irmão, Shaitan e o polo involutivo não podem nos impedir de avançar, mas eles podem nos confundir a ponto de nós mudarmos de rumo, de nós decidirmos voltar para trás, de nós acharmos que estamos fazendo a escolha certa, confusos, perdidos. Não é à toa que em várias das nossas preces nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mostre o caminho reto, que não nos deixe ser dos perdidos nem nos desviados, que nos permita seguir na senda reta. Bem, então a lógica é simples. Se aqueles que tentam me puxar para trás, me impedir, só podem usar as ferramentas que eu já possuo, o meu trabalho é me desfazer dessas ferramentas. Não é óbvio? Porque se eu tenho uma oficina mecânica na minha casa, polo involutivo, então, tem todo tipo de ferramenta para trabalhar. Chances de sucesso muito maiores. Mas se eu tenho apenas uma caixa de ferramenta pequena, com algumas ferramentas ali, martelo, furadeira, chave de fenda, chave Phillips, alicates, já tem coisas que Shaitan vai ter mais dificuldade. E se por acaso eu só tenho uma chave de fenda, muito mais dificuldade de ter sucesso, concorda? Bem, que ferramentas são essas, então, meus queridos irmãos, que eu preciso me desfazer? São as ferramentas que eu guardo com tanto carinho e faço zelo delas. A ferramenta da raiva, seja ela declarada ou velada. E não adianta o irmão talvez pensar: não, mas eu não sinto isso, não tenho essas emoções. Procure melhor, meu irmão, procure melhor. Observe mais, busque melhores referências para analisar. Como eu dizia, a ferramenta da raiva, quando você está indignado, furioso, quando você fica furioso por algo, todos nós ficamos. A questão é o quanto você diminui, luta para diminuir a intensidade da sua irritação rapidamente. A questão é o quanto você luta e se empenha para evitar entrar num estado de fúria. Porque veja, a ira, a fúria já estão dentro de você. Nós vivemos num mundo de imperfeições e estamos num estado bastante precário, todos nós. Então nós temos a ira forte dentro de nós.
Eu me lembro uma vez de um seminário com o irmão Abdul Karim Baldino, que em um momento mais particular, ele me perguntou se eu percebia que tinha raiva de Deus. Eu me arrepiei, fiquei até triste com o questionamento dele, porque naquele momento eu me enxergava como uma pessoa que buscava a Deus acima de tudo, que Deus era a coisa mais sagrada para mim. E sem dúvida era. Mas que naquele momento eu imaginava que uma pessoa é uma coisa só, né? É uma coisa só. Então, se para mim Allah subhanahu wa ta'ala é a coisa mais sagrada de todas, então, obviamente, não tem como eu ter raiva. O que acontece é que nós não somos uma coisa só. Nós somos um composto de centenas, milhares de coisas, milhares de partes. Imagine que você é centenas, milhares de pequenos você. Cada um deles tem uma função, cada um deles tem uma vivência, cada um deles tem um papel. Então, um Alexandre ou uma parte do Alexandre, naquele momento, depois de bastante reflexão, percebi que aquele Alexandre contrastava com o Ismael, que buscava a Deus. Aquele Alexandre realmente se sentia, não aceitava que tinha raiva, mas aceitava que não entendia por que a vida não sorria para ele, porque as oportunidades não floresciam para ele, porque para ele era sempre com dificuldade, porque para ele tudo era sempre com sacrifício, porque para ele parece que Allah reservou o caminho das pedras. Obviamente, eu abafei dentro de mim o sentimento de raiva por eu mesmo me proibir sequer pensar um absurdo desses. Sentir raiva do maior de todos, sentir raiva daquele que me criou. Exatamente como fazemos com os nossos pais. A criança sente raiva da punição que recebe dos seus pais, da falta de amor, da aridez emocional, da ignorância. E não pode sentir raiva, então ela abafa, tira da consciência e troca por outra coisa, substitui. Parece que não está mais sentindo. Como está muito bem descrito na teoria freudiana, na teoria junguiana. Então a mesma coisa a gente faz em relação ao maior de todos, Allah subhanahu wa ta'ala. E aí, além da raiva, tem o orgulho, tem o medo, tem a inveja, tem a vaidade, tem o medo, tem a luxúria, tem a preguiça. E aí, cada uma dessas emoções tem um papel na nossa vida. E esse papel não está à toa, não adianta a gente simplesmente pensar, não vou mais sentir raiva. Você vai sentir sim, infelizmente. Mas o que você pode fazer é a sua pequena e honesta jihad interior, lutar contra as suas más tendências. Cada emoção dessas está muito emaranhada no nosso modo de ver a vida, nas experiências da nossa infância, da nossa biografia, no conteúdo que trazemos no nosso inconsciente. Então, meus irmãos, às vezes parece que o modo como nós estamos vivendo no dia a dia não tem porquê, parece que está tudo certo, mas se a gente começa a olhar nesses pequenos detalhes, a gente vai começar a entender por que, ou como, melhor dizendo, que o polo involutivo consegue me levar para onde eu não queria ir. Por que consegue me manipular? Por que ele consegue assoprar no meu ouvido uma ideia que eu já não quero mais ter, um desejo que eu já não quero mais ter, uma vontade que eu já não tenho mais faz tempo,
mas Ele assopra no meu ouvido, Ele faz produção de pensamentos na minha cabeça. E muitas vezes eu fico indignado, mas aí eu preciso me lembrar que essas ferramentas só são ferramentas que eu já tenho. E isso me devolve para um estado um pouquinho melhor de humildade, para um estado um pouquinho melhor de consciência interior, para que eu tenha paciência com as minhas pobrezas, com as minhas más tendências. E só assim possa, a partir desse estado interior de maior humildade, buscar suprimir uma reação, buscar neutralizar uma ação, escolher não ir em direção a algo que eu já não queria mais e a vontade, que parece que me domina, dessa vez não me dominou. Esse é um pequeno passo, meus queridos irmãos, a ser dado diariamente, inshallah. Amin, Tawfiq al-Fatih.